Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta. Hoje mais um programa Bate-Papo com Sidney Fernandes, todo sábado e domingo, a partir das 8h30 da manhã, somente aqui no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. E você pode, a gente pede para que você, se gostar do nosso programa, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e compartilhe também para que outras pessoas conheçam o nosso trabalho aqui no YouTube. Sidney, a pergunta que abre o nosso bate-papo de hoje é a seguinte: como o Espiritismo explica os chamados milagres? Seja bem-vindo a mais um programa Bate-Papo. Milagres, sob a perspectiva de derrogação das leis naturais, não existem. O que existem são fenômenos aparentemente inexplicáveis. Então, no passado, Richard Simonet dizia, se nós tivéssemos uma cápsula, uma máquina do tempo e voltássemos à época de Jesus com um comprimido de antibiótico ou um analgésico, as pessoas iam dizer que nós éramos milagreiros, porque isso não era conhecido naquela época. Da mesma forma, alguns fenômenos que são absolutamente normais através de espíritos superiores, como, por exemplo, um fato que eu vou narrar na minha próxima palestra, em que uma mãe estava com o filho febril, estava ali achando que ele podia até morrer, e de repente ela adormece e percebe claramente a entrada de um vulto, e dormindo ela percebe que esse vulto coloca as mãos sobre a cabeça do filho. Ela acorda assustada e o menino começa a melhorar e sara. Ela não era espírita, mas assim que ela viu uma imagem de Bezerra de Menezes, ela reconheceu a presença dele. Milagre, Theo? Não. É a manipulação de elementos do universo, de fluidos que nós não conhecemos ainda, através de um espírito superior. Se você for pensar, por exemplo, em Lázaro, você acha que Lázaro voltou da morte através de milagre de Jesus, Theo? Na verdade, ele estava passando por um estado que hoje é conhecido como cataléptico. Ah, mas isso é daquela época, né? Porque muitas pessoas que morriam nas guerras eram misturadas uma com a outra ali e acabam sendo enterradas vivas, né? Tempos atrás, nós tivemos um grande ator brasileiro, depois fizeram a exumação do cadáver dele, ele tinha virado no caixão. Ele foi enterrado vivo, mas estava morto, aparentemente morto. Ele respirava muito, assim, pouca respiração, não se percebia. Ele estava com a tez esbranquiçada e a mitríase já havia acontecido nos seus olhos. Estava morto, aparentemente. Lázaro, como o próprio Jesus disse, Lázaro, dorme. Jesus foi lá, deu um chacoalhão nele e ele saiu andando. Milagre? Não. Conhecimento das leis naturais, coisa que somente nos tempos atuais são conhecidas. Hoje isso acontece, porque o indivíduo está numa situação como essa, se há uma suspeita, coloca um eletrocardiograma, um eletroencefalograma e imediatamente percebe-se que o indivíduo está só dormindo, não vai enterrar vivo. Então, milagres são oriundos da nossa descrença e da nossa ignorância. Você acha que um pouco disso, dessas histórias de milagre, dessas curas milagrosas, provocam em algumas pessoas aquela busca desenfreada por determinada cura que talvez nessa vida a pessoa tenha que acompanhar, tenha que ser acompanhada por aquela enfermidade ou o que quer que seja durante toda a sua vida aqui na matéria antes de voltar para a espiritualidade? E isso acaba atrapalhando um pouco essa nossa estadia aqui, Sidney? Ao contrário, eu acho que a pessoa, quando é cutucada pela dor para procurar uma nova religião ou ter uma nova postura perante a vida, a dor está ajudando ela. Agora, há pessoas que são escolhidas, ou elas mesmas se propõem, a passar por situações difíceis, como foi o caso daquele cego de nascença, em que os discípulos perguntaram: quem que pecou para que esse homem nascesse cego? Seus pais ou ele mesmo? Mas peraí, ele era cego de nascença? Como é que os pais poderiam interferir? Como é que ele poderia interferir? É que havia uma crença lá de que algumas doenças fossem hereditárias, né? Então, meu neto vai ficar cego porque eu fiz besteira agora. Uma besteira muito grande. A não ser que o meu neto fosse a minha reencarnação. Aí está explicado. Mas eles estavam falando
de ele ter cometido o pecado antes de nascer. E Jesus falou: "Ó, nenhuma coisa nem outra. Na verdade, ele nasceu assim porque eu vou falar o meu linguajar, não o de Jesus, porque ele se predispôs a passar por essa situação e agora eu vou curá-lo e as pessoas vão correr atrás de uma situação melhor, da sua renovação. Então, há criaturas que se oferecem para passar por determinadas situações, lá na frente ele vai ser curado, vai ser um milagre e as pessoas vão fortalecer a sua fé. É também uma maneira de explicar por que certas pessoas têm assim uma cura que as aparentemente contraria a ciência. E para encerrar aqui já, a pessoa que tem, né, alguma coisa e procura cura, mas a cura não vem ou não tem uma cura, mas mesmo assim ela quer. Isso aí eu já vi gente que tem alguma situação assim e fica, né, com raiva de Deus ou de Jesus ou do que quer que seja. E isso atrapalha a sua evolução enquanto aqui está, Sidney? Porque vamos supor que ela veio para ter, um problema na perna lá e tem que passar, tem que aprender a lidar com aquilo e mesmo assim ainda ajudar outras pessoas, mas não, ela só se preocupa com o seu problema e a cura para o seu problema e não encontrando, ela esquece do resto. Isso é meio complicado, né? Fizeram essa pergunta para aquele médico lá do Rio de Janeiro que esteve aqui no SEAC há pouco tempo. Por que o senhor cura as pessoas se a dor é boa? Ele falou, porque cabe-me, com o juramento que eu fiz de Hipócrates, buscar a cura de qualquer jeito. Agora, se ele tem mérito ou não, problema dele. E se ele não tiver, eu vou curá-lo e a doença vai voltar. Aconteceu com o Chico isso, né? O Chico Arigó queria operar o olho dele. Não, deixa do jeito que tá. Porque se você curar aqui, vai estourar a dor ao outro lado. Eu não estou preparado ainda para não ter dor. Mas, Theo, há pessoas que passam por essa situação e vai encontrar lá um médium, um sacerdote, um pastor evangélico que vai curá-lo. Ele está derrogando a vontade de Deus porque era bom que aquele indivíduo sofresse mais para evoluir mais. Que bobagem. Na verdade, chegou o momento da libertação e encontramos-se um taumaturgo, um médium de efeitos físicos, um bom sacerdote como aquele Donizete lá de Tambaú, ou um grande pastor que tem fluidos magnéticos suficientes para curar a pessoa, mas ela é curada porque chegou o momento, já cumpriu a sua tarefa, a dor já cumpriu a sua finalidade, a pessoa agora já é uma pessoa boa, já é uma pessoa que superou as suas más tendências. Mas se ele voltar a pecar, bom, aí Jesus já avisa, tome cuidado, você está curado. Quebrei o teu galho. Não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Em muitos casos que Jesus curou, ocorreram recidivas. Por quê? O indivíduo não criou juízo. Muito obrigado você que acompanhou mais uma edição do programa Bate-Papo com Sidney Fernandes. Já disse no começo do programa, sempre a gente repete aqui. Todo sábado e domingo às 8h30 da manhã, somente aqui no nosso canal do YouTube, Sidney Fernandes, escritor espírita. Deixe seu comentário aí abaixo para falar sobre o nosso programa de hoje, qual é a sua opinião, e a gente volta aqui depois para bater esse papo também nos comentários. Até a semana que vem.